Olá, excêntricos! Bem-vindos à primeira sessão do Clube Entrevista. E pra gente começar já com o pé direito, ninguém mais, ninguém menos que ele, ator, diretor, roteirista, crítico de cinema e dono, proprietário do maior canal de trocadilhos do Brasil, Otávio Gá. Senhorito Gá, eu queria entender como você saiu do direito para as artes, porque é um salto, mas eu entendo que existem algumas coisas que conectam. Existem aulas extras, matérias extras que você pode pegar para ter um bom desempenho ali, na lábia de um bom advogado e tudo mais, mas eu queria saber o que te sensibilizou para ir para as artes. Olha, Mia, quando a gente fala essas coisas sobrenaturais, coisas místicas, eu não sou muito dessa vertente, não. Uhum. Eu acredito que a nossa personalidade por si só, ela talvez traga algumas coisas. E eu senti um chamado, novamente não um chamado místico, não um chamado sobrenatural, mas uma necessidade extrema de fazer teatro. Aí ligando ao meu passado, depois eu fui ver. Realmente, eu tinha um carinho muito grande por cinema. Eu sempre quis aprender mais, assistir mais filmes. Eu gravava filme, tem uma coletânea enorme de VHS com 3 filmes, 4 filmes cada, assim. No período do vestibular, tinha aquela coisa, eu gostaria de vir para o Rio, para São Paulo, para fazer cinema, essas coisas. Eu acredito que a minha faculdade nem tinha na época, não sei hoje. E ainda mais, 17 anos, imaturo, sempre morei com mamãe, com vovó, com vovô. Eu não tinha a postura suficiente para me mudar para uma cidade grande para fazer cinema, então eu tive que optar para a profissão padrão. As duas padrões é medicina e direito. Eu tenho rua sangue, então ficou fácil a escolha. Aí fui-me embora para o direito e estava empurrando, mas cada dia que passava, aquilo me lembrava. Isso aqui é a minha profissão. É o que eu vou tornar. O resto da minha vida vai ser tudo dependente disso. Isso me angustiava, mas não de forma consciente. Mas era um desgosto, ter que estudar para aquilo, nossa. Até que do nada, eu não vou conseguir lembrar direito como foi que aconteceu, mas do nada eu estava no ônibus voltando para casa, que era 45 minutos, dava para pensar em muita coisa. Voltando para casa, eu quero fazer teatro. Pô, bateu assim, quero fazer teatro. E aí eu desci no centro da cidade e saí procurando cursos de teatro. Caramba! Em cada local assim que tinha, saí procurando. Aí curiosamente achei no local onde eu fazia inglês também, que é um centro cultural que tem assim. E aí eu deixei meu nome lá inscrito e embora para casa. Nunca vão me chamar, não vai rolar, é só coisa de fazer. Chamaram, fiz o curso de um mês. Quando terminou o curso, eu descobri que ali era só um curso de introdução, porque apareceu lá, aprovado e selecionado. Qual a diferença, aprovado e selecionado? Não, aprovado você foi no curso, selecionado você foi para fazer o curso de vez, que era um curso técnico. Aí nesse curso técnico, os dias indo passando, eu descobri, cara, é isso aqui, sabe? É a arte. Tudo bem que não é cinema como eu gostava, mas tem tudo a ver, né? Conheci maquiagem, conheci iluminação, conheci direção, texto, atuação, tudo eu fui me aprofundando em contato com outros colegas, em contato com outras peças, fui me aperfeiçoando dessa forma e entrando mais nesse mundo quando cheguei no 4º ano de direito, eu acho. Aí eu entendi, é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. Toda essa coisa que eu vinha fazendo aqui não estava me satisfazendo, aqui eu achei o que eu quero fazer pro resto da minha vida. E foi aí que eu, de fato, entrei no mundo das artes e fui pro lado do cinema, audiovisual, essas coisas. Eu me identifico com você porque eu fiz uma vida inteira sem pensar que eu ia fazer qualquer coisa de atuação ou coisa do tipo. Quando deu o estalo que eu ia entrar na faculdade, eu virei e falei assim, eu vou ter que fazer uma coisa pro resto da minha vida. Aí eu falei assim, eu vou fazer teatro. E sem nenhuma perspectiva, porque a gente vive num local, no caso, inteiro, um país inteiro, onde fazer teatro não é uma opção que dá muito dinheiro, né? Exatamente. Nunca foi alimentado, pelo menos na minha família, essa opção pela arte. Ela teve que nascer de alguma forma que a gente também não consegue muito explicar, assim, o que brotou, como brotou. E eu sou mulher. O que é mais aceito ainda que eu possa migrar até pro teatro. Eu queria entender como foi na sua adolescência, como foi nesse percurso da sua vida inteira, se entender sensível para a arte. Já tinha passado alguma coisa na sua cabeça de como fazer parte daquele ambiente que seja do cinema ou coisa do tipo, e se
houve alguma, talvez nenhuma repressão familiar ou coisa do tipo, mas de sociedade, assim, de o homem não pode se expor ao ridículo, a atuação tem esse momento de falha, a não ser que você seja o galã. Não só o Brasil, mas o jeito que a gente lida com arte fosse diferente, se você teria começado antes. Eu não sei se teria começado antes, porque talvez por desejo, talvez sim. Se eu tivesse em outra cidade, como Rio de Janeiro, talvez sim. Se eu tivesse teatro, de fato, na minha escola, assim, porque tinha o ambiente teatro. Tinha, né, o prédio teatro na minha escola, mas não tinha aula de teatro, não tinha essas coisas. Então, se tivesse, talvez, porque aquela coisa de ficar interpretando em casa, de ficar de frente ao espelho, de assistir a um filme e ficar repetindo as falas. Eu sempre tive o lado criativo muito aflorado. Quando tinha um trabalho de ciências, eu cortava cabelo aqui da nuca, me enchia e fazia o Homem das Cavernas, assim. Me doava muito para esse tipo de coisa, mas eu sempre fui o garoto estranhinho, magricelinha, cabeçudinho. E nunca fui, como você diz, o galanzinho da turma, o que chama atenção, o que faz esporte. Foi sempre o escondidinho, o nerdzinho. Naquela época não tinha esse título, né? Mas de óculos, aparelho. Então eu sempre fui muito amigável, mas muito reservado. Então talvez se tivesse alguma coisa que me puxasse, que me desse, né, a possibilidade de ir, é possível que sim. Mas eu acho que faltou ali, e inclusive isso me remete a gente ao fato de que no Brasil deve estar faltando muito isso. Né? Porque eu numa escola particular, uma das mais tradicionais de Maceió, nunca fui muito riquinho, nunca fui riquinho, não, porque minha mãe exprimia as contas dela para pagar uma escola. E mesmo assim não tinha isso. Né? Eu acho que os homens e as mulheres, eles experimentam o mundo de formas muito distintas, assim. Pelo menos a sensação que eu tinha vendo os grupos de garotos era que um acaba podando o outro na sua expressão sensível, assim, na sua expressão artística, nos seus sentimentos, porque você tem que ser um dos caras. Presenciei colegas meus que eram os quietinhos fazendo coisas mais expressivas, querendo ir pra teatro, fazendo cinema, mesmo que fosse atrás da câmera, não fosse atuando, se propondo a fazer coisas mais sensíveis. E eu vejo que tinha o pessoal, e nada contra, porque é um processo natural, né? Tinha um pessoal que era mais descolado, que era mais thug na minha sala, que tá trilhando ainda um caminho de tentar se sensibilizar, porque hoje em dia é meio que impossível você não... Aliás, as pessoas estão tentando muito, né? Não ter que se sensibilizar, porque dói se sensibilizar. Sim. Tá rolando essa insistência de que a masculinidade tóxica, esse homem que não sente, que é um dos caras, que não pode baixar a guarda, ele tá caindo em desuso, e esses meninos estão tendo que se reencontrar de alguma forma, numa personalidade que não foi solidificada como uma pessoa sensível, como uma pessoa que ama, que dá carinho, que chora. E eu acho que as pessoas estão ficando um pouco... Acho que tá dando um pane no sistema. Eu te considero um cara sensível. Eu acho que as suas críticas são sensibilizadas, assim. Elas têm um olhar para além do técnico. Toda vez que eu vejo uma crítica sua, eu vejo vou dizer uma coisa fofa, que é uma doçura. Eu vejo uma certa doçura de você se importar também, de não esculachar completamente o filme, de sacar que existe uma outra pessoa na outra ponta, que por mais que ela não veja a sua crítica, ela pode ver, mas por mais que ela não veja, você tá influenciando outras pessoas a replicarem um pensamento, um discurso. Esse Otávio, pessoa doce, pessoa sensível. Você sabe de onde ele veio? Eu não sei se é uma criação recente, uma gestação recente, ou se você sempre foi assim. Eu acho que é a inclinação. Talvez eu nem sempre tenha sido assim, mas eu acho que talvez uma inclinação possa ter ajudado, né? Um dia tá inclinado, um dia pende, um dia desaba e vai para certo lado. Eu sei algumas referências, algumas coisas que você falando aí me lembrou, é que assim, na minha turma, eu tinha um colega que ele era... Eu não sei exatamente o termo para descrever, até porque não tinha nenhum diagnóstico na época, mas ele conseguia ter os seus vínculos mais próximos estabelecidos, né? Conseguia conversar com quem ficava mais próximo, mas ele é muito fechado, muito na dele. E havia uma zoação muito grande em cima dele, porque ele estava na turma dos ditos normais, e havia uma zoação justamente por ele ser um pouquinho diferente. E eu, até certo ponto, é aquilo que você falou, meio que a nossa sociedade vai levando, né, vai colocando a gente em comportinhas assim, e tudo vai levando as direções. A gente que tem que
dar uma remada contra para ver se afasta da maré. E eu lembro que até certo ponto eu entrava nessa zoação de ficar pegando um estojo e ficar jogando, ou ficar zoando, usando certas palavras depreciativas, até que não lembro também como, talvez a partir de um trabalho em grupo que eu tenha feito com ele, sentei mais para conversar, ouvi ele fazendo jogando alguma coisa, não lembro, mas aí a partir desse certo ponto eu comecei a me conectar mais com ele, comecei a me aproximar, vi que ele conseguia conversar, apesar de ser restrito, quieto, né? Eu vi que ele conseguia conversar, vi que ele conseguia se manifestar, normal. Sabe? Normal. Então comecei a jogar RPG com ele e essa coisa foi se rompendo, sabe? Do bullying. Isso meio que abriu margem para outras questões. Questões raciais, eu acho que eu nunca tive inclinação para racismo, até porque meu pai é negro. Eu nunca olhei de forma diferente. Isso para mim nunca aconteceu. Meus familiares também. Agora, a questão de homoafetividade, por exemplo, fui conforme essa correnteza, do lado de achar estranho, pro lado de zombar, de termos depreciativos, e esse lance desse meu amigo me fez começar a também questionar o que só realmente se fragmentou total quando eu entrei no teatro, porque até então não tinha contato nenhum. Quem era, eu não sabia. Tinha um rapaz só na minha escola, mas eu não tinha contato com ele, era de outra turma, de outra série, e só de fato vinha a conhecer no curso de teatro, para perceber que tá. E daí? Mais uma coisa só, e aí? Só mais uma característica. Não faz diferença nenhuma pra minha vida, não faz nada. Se eu abraçar ele, não quer dizer nada. Se trocar beijo de rosto, não quer dizer nada. Se tiver uma cena contracenando coisa, não quer dizer nada, nada. Quem ele escolhe pra amar, sendo consensual e adulto, o que eu tenho a ver com isso? Então foi galgando esses pequenos passos. E uma das grandes influências, assim, em casa nunca me faltou educação, nunca me faltou carinho, nunca me faltou nada. Agora, assim, realmente em questões sociais, minha mãe nunca teve essa preocupação, esse atento, nunca foi uma pauta se tratar em casa. Mas uma das minhas grandes influências foi o Pablo Vilaça. Desde cedo eu gostava de cinema, aí comecei a acompanhar as críticas dele, dentro das críticas dele depois comecei a acompanhar ele, vi o que ele falava e comecei a perceber essas coisas, né, e simplificar tudo, facilitar muito essa questão de tabus, de quebrar tabus. Né? Então ele foi uma influência muito grande para minha vida, foi mais um empurrãozinho naquela inclinação que eu já tinha, eu acredito que é isso. Eu tava vendo uma live recente sua e eu vejo uma tentativa, às vezes, de algumas pessoas de te forçarem quase a falar alguma coisa que diminua um outro filme, que diminua um diretor, uma tentativa de tirar um comentário negativo. Você é sempre combativo a isso, né? E é difícil, porque você está combatendo um inscrito, que é uma pessoa que, na teoria, provavelmente deve gostar de você, e é um combate que não pode ser um combate da porrada, né? É um combate da conversa. E eu vejo o seu esforço de, gente, não é uma bosta, não é uma bosta. Vamos pensar que a pessoa fez isso no filme, tem essa qualidade, tem esse defeito. É bom pra você, é ruim pra mim. De alguma forma, você tem um papel de educador. Não é sua obrigação educar ninguém. Mas eu vejo que seu público é misto. Eu não tenho a grade da sua faixa etária do seu canal, mas eu vejo que tem pessoas muito novas, tem pessoas adultas, tem presenças diversas no seu canal. Como ele é muito grande, lógico que nem todo mundo vai ser gentil e tudo mais, e tem pessoas que tiram tempo pra tirar a paciência, e outras pessoas realmente elas fazem de inocência, ou talvez porque elas realmente acreditam nisso, e eu vejo essa sua insistência, pra além de educar sobre o cinema, é de educar como tratar uma obra cinematográfica. E eu acho que talvez isso parta também de um processo de criador, porque você sabe o custo, o trabalho que é criar uma obra, e como é ruim ter uma pessoa desmerecendo a sua obra com 3 palavras, assim. Você fez um filme que durou 10 anos pra você fazer tudo, conseguiu dinheiro e tudo mais, e aí alguém vem em um vídeo, derruba o seu filme inteiro, o seu projeto todo, esquece que tem toda uma cadeia de produção, não é só o diretor que tá no filme, não é só o roteirista, não é só o ator, tem gente que tá lá no catering, tem gente que tá fazendo a ordem do dia. Eu sinto essa sua insistência, assim, de você pode perder um inscrito, mas que você vai insistir em não derrubar uma parada só por derrubar, e principalmente de não ir na onda, porque é muito fácil concordar. É muito fácil dizer, é uma bosta mesmo, eu mesmo odiei, mas você não gosta do filme e ainda tem esse cuidado
de manter o filme como uma obra que pertence a várias outras pessoas, não só a um roteirista que talvez tenha falhado ou um diretor. Se você sente isso de uma forma ativa, ou se é alguma coisa que acontece naturalmente, ou se você realmente tem esse, eu vou realmente insistir nisso, independente do que vier, ou se é uma coisa tão natural que você não sabe que tá acontecendo. Foi sem querer, por tantas vezes, que acabou se tornando consciente, que é do tipo, percebi como eu sou, percebi que de fato eu tô fazendo isso. Quando venho, começo sem querer, no meio do ato, eu penso, tô fazendo. Não é algo que eu considere negativo, pelo contrário, eu acredito realmente que seja positivo. Hoje em dia, não sei se a gente tende a dizer hoje em dia, mas também não sei, né? Porque hoje em dia eu lido com isso. A gente lida com a internet hoje em dia. Mas a galera é muito extremos. Ame ou deteste. E calma, sempre tento exercitar muito a minha empatia. A minha empatia com quem está produzindo, porque de fato eu já produzi, sei como é difícil. A minha empatia com quem está assistindo, com quem sentiu, saiu do cinema desgostoso, com quem saiu do cinema apaixonado. Então tento, é difícil, né? É como aquele cara de circo que fica tentando equilibrar os pratos, é super difícil. E principalmente para fazer isso num texto conciso, amarradinho. Nossa, é muito difícil, tanto que assim, às vezes eu paro aqui e fico enrolando para escrever, que é um horror. É aquela coisa, né, da correnteza. Se toda a correnteza tá levando para isso aqui, que eu seja um caminho paralelo para que a galera reflita um pouco mais, que pondere um pouco mais, para não cair nesses extremos. De, o filme do Thor é horroroso, é um lixo. Lixo, gente, lixo não tem nada que se aproveita, só a reciclagem. Sério, lixo? Você não tá exagerando? Calma, baixa um pouco, lixo. Nossa, é uma palavra que me tira muito do sério, lixo. Talvez até mais do que bosta, talvez mais do que... Mas lixo é uma coisa que mexe muito comigo. Aí eu fico tentando entender, ativo o meu lado da empatia, fico tentando entender por que essa pessoa acha esse filme lixo. Será que porque tem menos acervo na mente, assiste a menos filmes? Porque, obviamente, se você assiste a menos filmes, você vai ter que distribuir tudo que você viu dentro dessa escala, certo? Se você não conhece o que é filme ruim de verdade, o filme médio é o mais baixo que você conhece, então você vai levar ele pro lixo. É um exercício difícil, diário, constante, mas que acho que vale a pena, porque quando alguém como você assim acha que eu tô tendo algum valor que eu tô fazendo, então eu acho que é o que faz valer a pena. O seu roteiro é muito bem escrito mesmo. Uma das coisas que mais me pegou, assim, e eu te acompanho há muito tempo, eu comecei mais porque eu sabia que tem uma reviravolta, assim, você sempre coloca uma coisa que encaixa com a outra, até o final. Tem um trocadilho do começo que eu estou ansiosa sempre pra saber qual vai ser. Ele tem quase atos, assim, o seu roteiro pra uma crítica. E eu queria saber se você faz ele sozinho, se você tem ajuda, como é o processo de criar esse roteiro? Eu gostaria muito de ter uma ajuda. É sempre bom. Eu gostaria muito, mas até agora... Eu não sei se é porque eu não me sinto cômodo de ter uma ajuda. Eu não sei se é para tentar manter uma honestidade com o público. Apesar de que eu acho que daria para encontrar, pelo menos jogar no papel minhas ideias e passar para alguém estruturar. Talvez isso não fosse trair o público. E depois revisar. Mas, assim, sendo bem sincero, é a forma que me dói, mas que eu sei que tá indo um pedaço de mim ali, sabe? Tem o meu DNA. Ao demandar essa função para outra pessoa, é um filho sendo parido também, uma preocupação, assim, porque quando tá no seu controle, você sabe o que vai sair, o que esperar. É difícil realmente compartilhar aquilo que você vai dizer, né? É a sua opinião. É difícil falar de um texto que é a sua opinião, mas foi escrito por outra pessoa. Né? E, assim, uma das grandes dificuldades que eu tenho é de deixar tudo bem ponderado, para não ficar em exageros. Por exemplo, o texto do Thor, eu tive que tomar cuidado, porque às vezes falar mal é mais fácil. Escrever é uma tarefa difícil, para mim, pelo menos é. Escrever uma crítica ainda mais. Não é uma coisa descritiva, né? É uma coisa avaliativa. Então, quando eu vejo o texto fluindo, é a partir dos pontos negativos, que você vai, começa a descer, começa a falar, começa a emendar bonitinho, vai, e elogiar, às vezes é mais difícil, principalmente quando o que é bom não é espetacular, é bom. O mediano, o texto mediano, nossa, filme mediano é o mais difícil de falar.
É Não mais tem como difícil. botar na fogueira, não tem como tirar da fogueira também. Exatamente. Então é meio que acaba caindo muito no terreno do descritivo, o que não, definitivamente não é uma crítica. Então, ao ler o texto e perceber que, poxa, esse filme não é tão ruim quanto eu estou fazendo parecer, aí eu tenho que ir lá tratar com cuidado os mais, os poréns, as reticências, os quases, os não é bem assim, não necessariamente. É um cuidado muito grande que eu tenho e que acaba me limitando profissionalmente, porque se eu produzisse mais, eu ganharia mais, o canal cresceria mais, seria tudo mais para mim, mas não dá, não consigo. A sua primeira possibilidade de profissão, que seria o direito, o tanto que você fez do curso já foi pago, já está totalmente pago, porque a sua oratória, eu acho que tem essa coisa argumentativa do advogado, esse negócio de tentar fechar o círculo das coisas, de não deixar muita aresta e tudo mais. Eu acho que dá para ver um pouco disso no roteiro. Acho que essa faculdade fez todo sentido. Às vezes eu tenho essa sensação também, sabe? De que às vezes a gente fica pensando, nossa, estou perdendo tempo com isso, estou perdendo tempo com aquilo, mas eu sempre fui de concluir as coisas. Comecei uma coisa, vou até o final, vou fazer até o final. E no direito foi isso. Mesmo sabendo que eu não queria exercer, decidi, não, vou até o final, até porque vai servir de plano B, né? Vai que... Vai que... apesar só de pensar no plano B já não quero isso. Cada caminhozinho que eu trilhei, ele parece ter contribuído para esse ponto aqui onde eu estou exercendo isso que eu estou exercendo aqui. É incrível. O curso de inglês, o direito, o curso de teatro, cada disciplina do teatro, aí depois ter feito sketches de forma independente, depois ter feito sketch num canal grande, depois ter feito participação, assim, ter interesse no que acontecia, porque naquela época a Parafernália, ela também tinha junto a Paramaker no mesmo escritório, então eu me interessava pelas questões da Paramaker, aprendi mais sobre o YouTube também, tudo concatenou direitinho para que ajudasse nessa minha área atual. Aí às vezes fica com aquela sensação, caramba, foi meio que Quem Quer Ser um Milionário? Quando a gente está passando por alguma experiência e está num curso desgostoso e tal, cada um também sabe a hora de parar. Parar um curso, mudar de caminho também não é nenhum demérito. Se eu tivesse que dar algum pitaco, seria... Não acho que foi em vão, não acho que foi desperdiçado. Valeu a pena para alguma coisa, você talvez agora ainda não saiba, mas futuramente... Eu comecei no YouTube tem 4 anos. A minha existência nesse mundo, eu sou um recém-nascido. Você apostou nisso quando a aposta era mais arriscada. Eu queria saber o que te fez dar aquele clique de fazer o primeiro vídeo e se arriscar, porque o que hoje em dia é de boas, você aparecer no TikTok, no Stories, aqui e ali, um pouco antes, pouquíssimo tempo antes, se expor na internet podia ser um motivo de ridículo, né? E o compromisso de se expor ali era muito maior. Essa atitude, ela era muito diferente, talvez até mais despretensiosa, porque as pessoas às vezes não pensavam em fazer dinheiro, ter uma profissão aqui, mas também que era muito menos aceita e provavelmente o risco que você corria era muito maior de exposição, até para talvez migrar para uma outra profissão, caso essa não desse certo. Naquela época, assim, eu tinha consciência de que existiam projetos, foi em 2010, se eu não me engano. 2010. Naquela época eu tinha a noção de que existiam alguns projetos que estavam dando certo, daria para ganhar uma grana legal mensalmente na internet, mas que seria muito difícil, teria que ser um estouro. Na vertente que eu tinha alguma coisa a acrescentar, que eu conseguia fazer, era muito difícil. Não, tanto que a referência daquela época foi Os Anões em Chamas. E não era um canal gigantesco. Era um canal, ok, destacava, chamava atenção, algumas galera estavam conhecendo, mas nada que fosse gigantesco o suficiente para fincar ali e ficar, e durar. Tanto que se transformou, na verdade. Os Anões em Chamas depois, a galera dele, depois uniram forças com o Fábio Pochá, com o Gregório do Vivier, fez aquela coisa e se tornou Porta dos Fundos. Não se tornou, né? Juntaram, uniram forças e criaram Porta dos Fundos. No Kibilo também. Enfim, a gente tinha criado o Porca Miséria e era passos muito lentos, poucos inscritos. E aí veio a Parafernália e pum, explodiu. Passou a gente assim, a gente só viu fumaça. Depois veio Porta dos Fundos, pum, a mesma coisa.
isso aqui não vai dar em nada. Então vamos utilizar de portfólio que foi aquela ideia inicial, né? Eu comecei o assunto no meio do assunto. Aqui no texto eu já começaria a dar enter, não. Isso aqui vem depois. O que vem antes agora. Pode se editando, cara, não tem Vamos problema. editando. A minha ideia era viver de arte. Uhum. Então, Que coragem, né? É. Já é a grande coragem da vida. De Maceió, molequinho de Maceió. E para fazer isso lá, até daria, mas teria que ter uma segunda atividade. E eu não queria. É difícil, tem quem viva disso, mas é muito difícil. O Gasso, eu só fazer um parêntese aqui. Você é de Maceió. Eu Isso. sou de Juiz de Fora. A gente longe, muito longe, né? Uhum. Aqui em Juiz de Fora, aqui, a gente tá perto do Rio, Sudeste, que é essa desgraça que o Brasil fez de segregar e parece que só existiu o Sudeste por muito tempo e tudo mais. Minas Gerais não faz parte dessa... Não hoje em dia, dessa patotinha, desse grupinho aí que se destaca, assim, a gente é bem quietinho aqui e tal. E praticamente todo mundo que fez teatro comigo, todas as pessoas que eu vi fazendo teatro antes de mim, e as pessoas que farão teatro ainda, por vir aí, a nova geração, todo mundo tem um segundo emprego, porque ninguém consegue se bancar. Me irrita muito quando tem uma super crítica da atuação no Brasil. Ai, porque é uma porcaria, porque é isso, porque é aquilo, porque não me convence, coisa do tipo. Lógico, tem os atores que são globais, que têm um orçamento pra estudar e coisa do tipo, mas principalmente em filmes independentes, que isso me irrita, porque muitas dessas pessoas não têm tempo pra se preparar ou estudar, nem se profissionalizar. Sim. E nem viver disso. E a atuação já é um troço muito difícil, muito, muito difícil. E aí, quando ela não é a sua profissão principal, ela se torna um desafio. E é triste ver que, assim, não importa se é Maceió, não importa se é Juiz de Fora, não importa se vai ser, sei lá, no Rio Grande do Sul, em que lugar vai ser. O artista do teatro, ele tá ferrado na vida, coitado. Lógico, existem companhias, e aí depende muito do caminho que você quer seguir no teatro. Tem um teatro que ele é mais comercial e tudo bem, e aí talvez você consiga viver de apresentações de musicais, aí também você tem que ter um outro tipo de talento, tem toda uma outra coisa. Lá em Maceió dava muito certo o teatro infantil. E que aí você fica nichado também numa coisa, e, quer dizer, de qualquer forma, aquilo que você quer fazer muito dificilmente vai te dar a provisão. Vai te dar o almoço de todo dia. Então essas pessoas, elas estão trabalhando como advogado de dia, ator de noite, final de semana e se virando. Triste ver isso, que não é uma questão do meu município, do lugar onde eu vivo, mas é uma questão do Brasil inteiro. E a gente está perdendo pessoas extremamente talentosas pela exaustão. Elas estão cansadas de trabalhar demais. E é até interessante, né, que às vezes a gente vê notícias de Hollywood. Porque fulano passou 3 meses andando de cadeira de rodas. Porque fulano foi fazer laboratório no hospital psiquiátrico. Bacana, né? Ganhando milhões é fácil. Dedica exclusivamente a isso, pronto, vai embora. Eu lembro que era o quarto de Jack. Ela ficou, acho que, meses trancadas num quarto de hotel, uma coisa assim. Pô, loucura. Sim, ela fez, ela se entregou e tudo mais. Só que esse processo é pago e ela escolheu fazer um processo. A gente não pode escolher processos. Geralmente eu recebo um roteiro hoje, aí eu vou ler, aí se talvez tiver um ensaio, eu vou ser grata que eu tive um ensaio antes. Mas muito provavelmente eu vou pegar esse roteiro, eu vou decorar, eu vou pensar comigo o que vai dar pra fazer, tentar imaginar o que seria contracenar com outra pessoa, porque muitas das vezes você não tem orçamento nem pra trazer o ator antes, pra você poder ensaiar com ele e com quem tá na cena. Aí não tem ensaio de câmera, e aí você decide na hora o que vai ser feito. Só que a cobrança, na hora que as pessoas assistem esse cinema nacional, é altíssima. Que é um Hollywood, mas assim, gente, o orçamento não é de Hollywood. Quando uma produção só traz os globais, reclama-se que só tem global. Quando traz não globais, reclama-se que não... Nem se reclama, porque nem vão ver por causa disso tudo. Vamos embora pro eixo Rio-São Paulo. Né? Eu escolhi o Rio porque é a cidade que mais me agrada. Uma natureza, exato. Um calorzinho. E fora que ainda tinha centrais Globos aí, Record, né? Vamos tentar. Aí cheguei... Inclusive, você esteve em novelas, né, senhor Otávio? Daquele jeito, né? Fazendo figuração, porque foi a única porta que abriram pra mim. Que massa que você fez também, sabe? É uma experiência muito foda, assim. Foi muito foda mesmo. E foi aquilo, né? Que eu cheguei, e agora? O que é que eu faço? Pra onde eu vou?
então tentar fazer esse curso aqui. Aí eu chegava no curso, não é querer parecer metido não, mas às vezes eu dava aula, porque a galera totalmente iniciante. Era cursinho livre mesmo, só que um cursinho livre no Rio de Janeiro. Mas eu tinha acabado de sair de um curso técnico, eu estava habilitado para dar aula ali, sabe? De atuação. Peguei o que dava, questão de câmera, né, para adaptar o que eu sabia para questão de câmera, questão de enquadramento, tendo os primeiros contatos de fato de aula com isso ali. Pá, para que esse curso aqui? Aí eu descobri, pelo menos isso, civil, para eu descobrir que existiam agências de figuração. Aí fui e me inscrevi em todas possíveis. Uma me chamou, aí o show, beleza. Aí comecei a abrir essa porta aí, de tentar fazer figuração para vai que de alguma forma lá dentro, assim como esse cursinho me chamou a atenção das agências, vai que lá dentro fui, fiz figuração um dia, fiz figuração outro, aí, semana que vem fazia mais um, comecei a fazer, passei um ano fazendo, assim, tinha dias que eu ia 5 dias na semana, chegava lá às 8 da manhã e ficava até às 10 da noite, era bacana. Quando chegava das 8 às 8 era um horror, porque eu ganhava uma diária, agora que era 12 horas. Agora, quando passava, eu ganhava extra. Tem um extra. R$5 a mais. Porque a diária naquela época, eu acho que era isso, uns R$40, 40 reais de diária. Mas eu tava ali naquele... Foi bom, como você disse, foi bom para ver como é que funciona, ver o mecanismo. Realmente há uma indústria muito grande ali dentro. É muito admirável. Eles constroem, de fato, cidades lá nas cidades cenográficas são maravilhosas. Então, a produção, em geral, né, para quem tem o olhinho aberto, para quem fica ali, se viu bastante para mim. Mas eu percebi que era a única porta que iria se abrir para mim era da figuração. Seja qual fosse outra porta que fosse abrir, não seria através daquela porta. Através daquela porta ali, porque de fato é uma porta separada. Através daquela porta ali eu não conseguiria acessar outros pontos. Por mais que eu terminasse uma cena, o diretor dissesse, pô, ficou muito bom isso aí, faz de novo, sei o que lá. Nada dali iria me dar mais oportunidade. Aí bom, tá na hora de parar. Aí comecei a fazer produção de peças de teatro, tentei fazer lei de incentivo para fazer minhas peças, só que o projeto era aprovado, tudo bonitinho, na hora da captação, conseguir o patrocínio, aí acabou essa história. Acabou, não tinha jeito. Tinha uma graninha guardada e minha mãe queria me dar um Uno na época da faculdade. Ela, meu filho, eu não tenho muito, mas eu consegui juntar uma graninha. Você quer um carrinho, não sei o que lá? Ela também não sabia dirigir, então seria útil para ela. Aí eu, não, mãezinha, guarda, tô de boa com meu ônibus, vou de ônibus, volto de ônibus, não tem problema, guarda, porque vai que a gente precisa lá na frente. E aí eu, mãezinha, tem não aquilo dinheirinho que gostou? Lembra? Aqui, eu tô precisando. Porque a gente juntou os cacarequinhos ali e compramos equipamento de som, câmera, iluminação, essas coisas e montamos o Porca Miséria. Foi uma longa resposta, mas chegamos aqui onde tudo começou, que Não, eu tô amando. Que é o Porca Miséria, onde a gente começou a brincar, inspirado nos Anões em Cena, a gente começou a brincar, de explorar na prática como é que funciona, como é que faz. Né, enquadramento, correção de cor, tanto que os nossos primeiros vídeos a iluminação tá tudo estourada, tudo amarelaço assim. Aí depois o Navarro, amigo meu, que também estava no grupo, ele percebeu, pô, dá para corrigir essa cor, não precisa ser assim. Já na gravação, não dá para adaptar a câmera. Depois a gente ainda consegue corrigir no computador. Então foi um aprendizado muito bom, que é aquela coisa, cinema de guerrilha, né, que dizem. Foi basicamente isso. Vamos lá fazer. E fora que, assim, gostávamos muito de cinema, já tínhamos feito o curso do Pablo, inclusive eu conheci esse meu amigo no curso do Pablo. Foi se somando essas coisinhas, mas no frigir dos ovos não serviu mais do que um portfólio. Felizmente, foi um portfólio muito consistente, que assim, na primeira oportunidade que eu tive, eu consegui pegar, que foi aí que eu, sem querer que eu vi o Felipe tweetando, eu perguntei para ele me respondeu, ele viu o link do meu canal, foi lá ver, antes de eu responder qualquer coisa, ele já estava me mandando um e-mail para mandar o currículo. Minha mãe costuma dizer, eu só peço a Deus, faça que eu te ajudarei. Deu para a gente fazer ali, exercitar bastante, e graças a essa portinha de entrada, os 3 do Porca Miséria conseguiu enveredar nesse meio de alguma forma também. A parte do parafernália é uma parte que todo mundo sabe que você passou, mas eu queria saber, assim, como é que foi, principalmente, sair. Eu queria entender um pouco do seu frio na barriga para tomar essa decisão e como ela foi feita. Olha, a decisão foi fácil, porque eu não tive muita escolha, eu fui saído. Então, aceita ou bate na cara de alguém. Podia bater e pegar uma câmera e ir embora.
Mas, inclusive, eu deixei coisa lá. Ficaram meus ternos que hoje serviriam para Pois os meus cos busque. pobres. A gente pode ir lá pegar. Meu Deus, já foi. Já Agora, foi. eu acho que Agora já nem foi. existe, mas já deve ter torrado, não sei. A história, resumidamente, foi: eu entrei lá como um editor coringa. Era um editor que sabia atuar, que sabia roteirizar, que sabia dirigir. Então, do tipo, pau pra toda hora. Precisou? Opa, chama esse cara aqui, que tô editando aqui, mas opa, vai ter uma gravação, precisa não sei o quê. Tô Beleza, vamos aqui. lá. Era isso. Inclusive, nas pausas das edições, eu escrevia o roteirozinho, mandava lá, a galera, esse daqui tá bacana, tá? E fui dirigindo alguns, na verdade, eu dirigi 3 sketches. E eu disse, olha, a próxima eu não dirijo se eu for editor, porque é muita responsabilidade, eu não ganho para isso, já mostrei que eu sou capaz, agora, se quiser mais do Otavinha, você tem que pagar para ser um diretor. Demorou um tiquinho, mas eles aceitaram, me promoveram. Então, quando eu entrei para ser o diretor, existia um outro diretor com mais tempo de casa e também houve reajustes, né? Foi uma guinada que a empresa deu. Houve reajustes, então a gente estava ganhando bem, só que quando o Felipe vendeu a empresa, a galera nova lá, o grupo francês, chegou lá e, bom, vamos pôr ordem nas casas aqui, tem muita gente ganhando bem, então vamos cortar. Basicamente foi isso. Então, Eu não como eu era o sabia que diretor, você tinha sido. Ah, por favor, se demitido. retire. Foi. Aí, Gente! como era o mais recente, vai tu. Ao mesmo tempo que eu senti um golpe muito grande não de traição, próximo de traição. Eu passava noites, madrugadas trabalhando. Eu doava meu sangue, assim, mesmo. Eu chegava meio tarde, porque eu sempre fui do período vespertino. Então eu chegava lá umas 14 e saía lá 5 horas da manhã. Às vezes saía 10 horas da manhã do dia seguinte. Muita gente não percebe que o YouTube ele é uma fonte inesgotável de sugar sua vida para o Uhum, trabalho, assim. uhum, É muito tempo doado, muito uhum, tempo. E o retorno, às vezes, ele não é tão visto, assim. uhum, Ótimo ter vários inscritos, a gente recebe algum dinheiro, isso e aquilo, mas o trabalho que uma pessoa tem que doar para ela conseguir se uhum. dar bem no YouTube, e o É. Parafernália se deu bem, então eu não consigo imaginar o quanto foi de trabalho, porque deve Uhum. ter sido muito, muito. Sim, e assim, eu não novamente não é querendo me gabar, mas é de fato um fato. Se gabe, por Eu, é- favor, eu Otávio. era eu era um dos que assim dava mais sangue mesmo, vestia a camisa com força ali. Foram É, quantos anos, Otávio? foram 3. É muito tempo. Foram 2 e 10 meses, eu acho. 2 e 10 ou 2 e 11, uma coisa assim. Foram quase 3. E foi de muita dedicação, muita dedicação. Teve uma semana que teve um evento do YouTube que foi a Semana da Comédia. Eu saí de casa na segunda-feira, aí voltei para casa na quarta, dormi em casa, e depois eu só voltei para casa no sábado, que foi o dia todo. Eu dormia lá num colchonete. Colchonete não, um puff amarelo. É, Gastou o resto da sua juventude ali, né, Otávio? é, que somou os vídeos do canal, a série da Netflix que a gente fez, que hoje em dia a galera prefere esquecer, porque obviamente não ficou tão bom, foi tudo muito corrido com pouco dinheiro, e a Semana da Comédia. Então, juntou esses 3 numa semana só, olha, mas deu tudo certo, ainda bem. A gratidão veio por parte de pessoa física, porque é aquela coisa, empresa não tem paixão, empresa não tem gratidão, empresa não tem sentimento, empresa quer lucro. Só. Gratidão você consegue por pessoas. Então, o Felipe, de fato, ele percebeu, ele reconheceu, foi ele que lutou para ter o reajuste, depois ele me deu força, estabeleceu uma amizade. E fora que ele botou algumas pessoas para comandar, para fazer direção geral, direção da turma toda, ele botou algumas pessoas assim, bem contestáveis, de cabeça cheia, ele precisava que alguém fizesse aquilo para poder tomar outras coisas do empresariado dele. Então, ele precisou botar algumas pessoas assim que eram bem contestáveis, assim, contestáveis tanto no sentido artístico, de a pessoa se dizia alguém, mas nunca trabalhou com aquilo, não sabia o que estava fazendo, não sabia o que era internet, não sabia o que era o audiovisual. E também na questão psicológica, pessoa perturbada, assim, Aham. que esculachava os funcionários em alto e bom som para a empresa toda ouvir. Tem alguns episódios assim que são assustadores. E que, obviamente, como é que eu posso dizer? Sempre fui chato. Quero fazer um negócio, quero fazer bem feito, precisa de tempo, precisa disso, precisa daquilo. E, obviamente, essa pessoa não ia muito com a minha cara. Depois que eu vim descobrir que ele era sedento para me demitir, mas era sedento para me demitir. E o Felipe que não deixou, porque o Felipe conhecia o meu histórico, sabia o quanto eu me doava pela empresa. Essa pessoa deve ter as razões dela para querer me demitir, porque se sentia ameaçada por mim, porque eu sabia que eu sabia mais que ele, isso aí eu sabia mais que ele, fato. Eu percebo que eu senti essa gratidão por parte de pessoas físicas.
né? Por colegas, assim, que estavam juntos comigo ali, pelo próprio Felipe, mas pela empresa não. Então, quando os caras chegaram, não quero nem saber quem é. Sei que é o diretor mais recente e está ganhando muito. Chispa, porque não pode haver redução, pelo menos naquela época, não podia haver redução salarial, então, chispa. Então foi isso, o baque que eu tomei naquela época. Olha só, estamos remodelando tudo aqui, então vamos precisar te demitir. Aí veio aquela coisa, caramba, eu que vim me doando tanto para querer, eu era muito engajado na concorrência parafernália Portas dos Fundos, era muito, eu queria ver a parafernália passar, sabe? Tinha períodos que a gente estava num ganho de inscritos maior do que eles, isso, estamos indo no caminho certo, sei lá, muito engajado, e de repente puxaram meu tapete e eu percebi, caraca, acorda, você não era o dono disso aqui, você só estava fazendo... Você era uma mão, um braço lá dentro, né? E aí eu percebi, não, eu preciso agora fazer o meu, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja... Qualquer esforço agora vai ter que ser para mim, para não puxarem mais esse tapete. E aí foi que eu criei o Super 8. Vou fazer o meu canal, tá, de quê? Meio que óbvio naquela época. A solução mais clara era, vou falar sobre o que eu tenho mais propriedade, sobre o que eu tenho mais paixão, vou falar sobre cinema. Inclusive, até uma história curiosa dessa época, que é o próprio Felipe me dando aconselho, ele, cara, não faz não sobre cinema, faz sobre outra coisa, faz sobre você. Talvez, se eu tivesse feito sobre mim, eu fosse um dos grandes youtubers generalistas, né? Mas eu segui ali meu coraçãozinho, ele até falou, que já tem alguns canais muito consolidados, como Pipocando, Omelete, então não tem espaço para você aí não, cara, vai por esse caminho não. Teimoso, eu decidi ir, e foi de fato uma surpresa para mim e para ele que o Super 8 deu certo do jeito que deu, assim. Como que foi descobrir que você estava totalmente desempregado, desesperado, solto, chorando, e falar assim, tá, agora eu vou fazer um planejamento do que eu vou fazer ou não? Foi meio que assim, bom, agora eu vou fazer. Você engatilhou ou você esperou um tempo? Eu acho que eu tive uma semana ou 3 dias, uma coisa assim, de 3 a uma semana de luto, de desespero, assim, de procurar emprego em edição. Inclusive, o cara do Porta dos Fundos, que foi do Anões em Chamas, o Ian, ele já tinha feito um convite para ir não para o Porta dos Fundos, mas ele queria reativar o Anões em Chamas. Mas talvez isso acabasse me levando para o Porta dos Fundos. Seria um outro caminho, um outro paralelo, um universo paralelo. Aí, que está acontecendo. Está acontecendo, foi muito louco, mas eu não lembro, eu não tenho conhecimento. Aí eu tentei reativar essa porta, não tinha mais essa porta. Então foi uma semana assim de luto, desespero, mas eu já tinha um pensamento de criar o meu canal, então foi bom, eu vou então. Vamos nessa. Tinha juntado uma graninha, com aquela graninha eu conseguiria, dentro dos custos que eu tinha, eu conseguiria passar 2 anos no zero, não recebendo nada. Se nada entrasse, eu conseguiria passar 2 anos. Não porque eu tinha juntado muito, é porque eu gastava muito pouco, sempre fui muito mão de vaca. Então eu fiz esse planejamento e comecei a pensar nas coisas para estrear dentro de, sei lá, um mês, eu acho que foi isso. Desde o período que eu fui saído ao período que eu comecei, eu acho que foi um mês ou 15 dias, realmente agora não vou lembrar. E foi realmente estruturando para dar um tiro inicial forte, sabe? Para que todos os vídeos que eu fosse fazer ali no início, eles dessem certo de alguma forma. Eu sabia que o vídeo de estreia seria fraco, mas seria o mais condizente com a estreia. Então eu fiz um vídeo de cineastas, grandes cineastas que iniciaram com um filmão. No segundo vídeo, aí eu já apelei para uma forma que eu sabia que iria dar certo, que era 8 filmes para você cagar de medo. Eu já tinha feito um post no blog do meu irmão e deu muito certo, deu muito acesso quando eu fiz com esse tema. Então, repeti o tema e ainda, na época, os blogs estavam em alta, eu paguei para o blog Não Entendo fazer uma postagem. E realmente deu muito certo, deu muito acesso através de lá. Depois, no terceiro, eu fiz... Eu não sei se foi o terceiro ou foi o quarto. Aí eu apostei em comédia e eu percebi que foi fraco. Aí então vamos lá, vamos utilizar o nosso Megazord, que todo mundo adora. Qual é? Sesc. Aí pronto, o vídeo já nasceu bombástico, cresceu bombástico, só que aquele bombástico mais ou menos, assim. Talvez ajude no algoritmo, mas no frigir dos ovos não trazia muito inscrito e as visualizações não tinham muita retenção, muito inflado em view, mas não sei até que ponto ajudou ou não o canal. Acho que ajudou, né? Depois eu fiz vídeo sobre Netflix, que estava bombando na época, truques da Netflix para aprender, e fui fazendo assim conteúdos muito bem pensados para encaixar.
À medida que o canal foi tendo essa resposta de, opa, eu não quero fazer muitos vídeos, mas os que eu fizer quero ser certeiro, eu fui tendo necessidade de ter mais vídeo. Antes eu só fazia lista, eu só comecei fazendo lista, inspirado no Pipocando. Mas aí eu fui com essa necessidade de ter mais vídeo, primeiro que era um vídeo a cada 15. Porque se eu vou reivindicar 8 filmes sobre isso, eu quero que sejam os 8 realmente melhores filmes sobre esse tema. E aí eu gastava tempo assistindo 20, 30 filmes para ter certeza e estava me consumindo muito tempo, então a cada 15, não, tem que ser semanal pelo menos, um vídeo semanal. Se eu fizer sobre a crítica, eu não preciso gastar muito tempo, né? Eu só preciso assistir um filme, escrever sobre ele. E aí que eu comecei a fazer as críticas. Eu acho que comecei com Deadpool, A Bruxa. Acho que foi Deadpool, depois A Bruxa. A resposta foi muito positiva, surpreendentemente positiva, e foi onde comecei a ir para o lado da crítica, que era algo que eu nunca esperei fazer. Eu achava algo muito elogioso, eu amava, adorava consumir críticas, mas eu nunca me imaginei ser capaz de fazer, e fui indo para essa vertente, fui cativando, foi funcionando, e hoje se tornou o carro-chefe do canal. Hoje em dia eu gostaria de fazer mais listas, e acaba que eu não consigo, porque eu estou me gastando cada vez mais nas críticas para deixar elas cada vez melhores. Hoje você é uma das maiores referências de crítica no YouTube e também fora, e até porque hoje em dia não existe mais isso de ser só no YouTube, né? O YouTube, ele rompeu, quem era do impresso foi pro YouTube e a gente fica nessa troca, então você é uma referência no Brasil de crítica. Uma ótima referência, tá, Otávio? Você sendo uma referência de crítica, eu fico pensando o seguinte, há uma tendência de isso acabar empurrando a pessoa um pouco pra fora do YouTube. O seu nome começa a ser divulgado e existem pessoas olhando e coisas do tipo. E eu não sei se você tem um plano de persistir no YouTube por forever, você não tem uma ideia do que você vai fazer daqui a um tempo, ou você simplesmente não gosta de explanar as suas coisas do futuro. Ou eu tô te dando ansiedades. Não. O pensar sobre isso passa pela cabeça às vezes, sabe? Mas não é planejamento, não chega a se tornar um planejamento. É mais realmente de para onde eu vou. E no momento assim eu tô curtindo. Tô curtindo bastante essa atividade. Por mais que às vezes eu fique meio cansado de, analisar. E o analisar não é a experiência de assistir um filme analisando. Não, analisar é depois sentado de frente para mim, sempre foi a parte mais difícil. Foi roteiro, foi escrever, foi ter essa disciplina. É onde a criatividade mais exige. Mas por mais que isso seja trabalhoso, eu tô curtindo, eu sinto falta, sabe? Agora eu tô trabalhando nesse momento, eu pausei a escrita de Forrest Gump. E quando eu penso em revisitar esses filmes que eu amo, sabe, Jurassic Park, O Resgate do Soldado Ryan, eu tenho muita vontade de falar sobre, recentemente falei sobre Cidade de Deus, então é algo que me traz muito prazer, e eu penso, putz, ainda tem muito filme para falar desses queridos, o canal ainda tá dando muito certo, ainda tem sido muito positivo para mim, então eu não pretendo substituir por outra atividade principal, nem a princípio, nem não vejo isso acontecendo, mas penso que talvez alguns roteiros antigos que eu tinha colocado, alguns projetos antigos que eu tinha e que eu pensei, nunca vou conseguir realizar mesmo, então deixa para lá. Talvez agora eu conseguisse ter algum respaldo para tirar eles do papel. Então pode ser que, não pensei a respeito, mas pode ser que futuramente eu tenha essa vontade, esse ímpeto de fazer esses projetos acontecer, tocar alguns histórias de terror, porque eu gosto muito de terror. É algo que, assim, é uma atividade paralela que eu me imaginaria fazendo. Mas, por enquanto, tô curtindo muito essa vibe aqui do YouTube mesmo. Obviamente, se o YouTube, né, acabasse, se existisse alguma forma de substituir por outra plataforma, eu tentaria passar para essa outra plataforma. Se não, aí sim tentaria ver outras coisas, mas no momento esse é o plano A, B e C.